Bom, então boa noite a todos os colegas que nos acompanham e, sobretudo, aos meus queridos debatedores. Agradeço muito ao professor Juan por esse convite, a satisfação. O professor Juan formula um convite, na verdade, é uma ordem. Eu cumpro o continente, tenho grande satisfação e orgulho de participar do seu curso na FGV do Rio de Janeiro. E ainda mais participando com tão diletos colegas, professor André Santa Cruz, também eminente professor de Direito Comercial, presidente do DREI, que pessoa mais autorizada para trazer aqui o pensamento do órgão e a interpretação autêntica da própria minuta. O mesmo se diga do Dr. Henrique Machado, que, aliando a sua competência dos pares, tem contribuído tanto para a regulação e a normatização do mercado de capitais e também elucidou muito aqui a respeito dessa disciplina. Juntamente, então, aqui ainda com meu querido amigo Maurício Menezes, também professor de Direito Comercial, advogado, árbitro, temos encontrados. O Maurício, então, traz a experiência dos dois lados e do diálogo profícuo aqui com CVM e DREI. E eu hoje me vejo quase que numa posição, até por conta das minhas atividades, quase que um coveiro do direito societário, já que a minha atividade tem sido muito presente nos litígios, na briga, quer dizer, toda a parte ruim. Então, quando eu vejo as coisas, normalmente eu noto onde que não deu certo. Então, isso talvez seja uma ressalva inicial para a tônica daquilo que eu vou falar. Por favor, perdoem, é a lente de quem sempre olha a patologia e, por isso, pretende, de alguma forma, iluminar. Então, a minha, evidentemente que eu não teria nem aptidão, competência aqui para destrinchar a MP 931, já foram assim, tratadas ex professo pelos colegas que me antecederam. Eu vou voltar simplesmente à minuta do DREI. Eu faço aqui um meia-culpa, André, que nós chegamos a trocar aquelas mensagens por WhatsApp, mas eu fui absolutamente displicente e não entrei no site para inserir os meus comentários. Então, eu Mas vou eu tomar... mandei para a minha equipe, então fique Ah, tranquilo, que elas ah, foram consideradas. que ótimo, então tá bom. E vou direto, então, aos pontos que eu tinha aqui anotado. O ponto que, aliás, isso aqui vale tanto para o DREI como para a disciplina da CVM, é, por favor, uma atenção especial com o controle de instalação e, sobretudo, da representação, conferência da legitimação daqueles que comparecem ao conclave. Quer dizer, em ambiente de litígio, esse é sempre um ponto muito melindroso, saber se o sujeito estava devidamente empoderado, se ele poderia estar na representação. Eu notei, sim, que na instrução do DREI existe duas menções aqui nas assembleias, eu vou chamar de digitais, virtuais e semipresenciais, haja necessidade, segundo o artigo 2º, parágrafo 1º, que sejam disponibilizados por meio virtual e comprovadamente enviados os documentos referentes à reunião, mas aqui me parece que é muito mais, são as demonstrações financeiras, relatórios da administração, propostas, etc. Não é propriamente aqui, salvo engano, a documentação de lista de presença e poderes de representação. Parece que isso, se em algum lugar aparece, seria no artigo 6º, quando se diz que o sistema eletrônico adotado pela Sociedade para a Realização de Reunião Assembleia Semipresencial ou Virtual deve garantir, inciso 4º, a possibilidade de visualização de documentos apresentados durante o conclave. E aqui vem, então, o pedido, e eu espero que isso compreenda, inclusive, a documentação, por exemplo, numa assembleia mista, de alguém que compareça lá com uma procuração, vai ter que ter uma digitalização e permitir essa visualização. E eu acho que isso valeria a mesma observação para o Henrique com relação à disciplina da CVM. Então, Marcelo, vou até, desculpe te interromper, porque por tem favor. também, é uma observação que eu tinha também. Eu até faço remissão aqui ao artigo 2º, parágrafo 3º, que também menciona que os documentos e as informações vão ter que estar disponíveis na internet. E aí foi até uma ponderação que a gente fez na nossa contribuição escrita com relação ao controle dessas informações, porque como se trata de uma reunião privada,
é necessário que haja um controle de quem tem acesso a essas informações. O que a gente chegou a mencionar numa tentativa de colaborar é que o acionista, o sócio, ele tem uma senha, né, que é uma senha que ele se responsabiliza pelo uso dessa senha. Uma senha dita pessoal e intransferível, e ele, com aquela senha, ele tem lá o acesso aos documentos e pode fazer, até enviar documentos, que é um outro ponto que a gente, vou até deixar para falar um pouco depois, vou devolver a palavra aqui para o Marcelo, mas esse ponto me parece bastante relevante, né, no controle de divulgação de informação que é pertinente à assembleia ou reunião. Maurício, você foi exatamente no ponto que eu ia colocar. Quer dizer, eu entendo quando o DREI, na minuta, coloca no artigo 6º, parágrafo 2º, que o disposto no caput não impede que a sociedade transmita suas reuniões ou assembleias semipresenciais e virtuais em meios de comunicação de amplo acesso com a rede mundial de computadores. Eu quero crer que essa transmissão que se dê de amplo acesso, diga-se, de todos aqueles que tiverem legitimação, mas não que isso seja aberto, né? Até porque você tem toda a razão. A reunião, a assembleia é sempre uma reunião privada, não é qualquer pessoa que tem legitimação para ingressar. Nela, afinal de contas, os sócios debatem por vezes assuntos dos mais delicados mesmo, o segredo é a alma do negócio. A própria regulamentação na CVM da lei das SA prevê, inclusive, imposição de dever de sigilo para quem tem acesso a esse tipo de documentação no contexto da Assembleia. E aí, realmente, a minha preocupação, que pelo visto também foi a sua, de que isso não implique, em qualquer modo, a divulgação daquilo que é e deve ser mantido sigiloso. O mesmo se diga aí com relação à CVM, quando ela tratou de sugerir, ou está pretendendo sugerir que isso seja gravado e mantido, ok, gravado, mantido, arquivado para fins de prova em surgindo impugnação, não que essa gravação possa circular livremente. Me parece que essa foi também, pelo que eu entendi da exposição do André, a tônica do DREI. Quer dizer, tem que ter um dever de guardar isso, mas guardar com o mesmo sigilo, afinal de contas, que também recobre os seus livros e toda a documentação, que essa regra não se altere. Então, essa seria, acho que a segunda observação que eu teria a respeito dessa regulamentação. Eu tinha também uma dúvida, mas é uma dúvida com relação ao seguinte ponto. O legislador, pela medida provisória, acabou, dentro de uma nova, até filosofia mesmo, de política legislativa, atribuído um amplo poder regulamentar para o DREI, né? Inclusive para ditar como é que virão ou não essas regras. E pelo que eu estou vendo aqui da minuta, no artigo 2º, parágrafo 4º, está havendo a previsão na regulamentação da lei, já porque na medida provisória isso não aparece como uma exigência, de que seja disponibilizado suporte técnico online em tempo real para os que necessitarem. De novo, entendi, louvo a preocupação do DREI aqui, evitar a mandracaria de sujeito criar um lugar que não vai permitir o acesso, mas, bom, na verdade, quando a gente raciocina em cima da patologia, nunca leva a bom resultado, né? Isso também pode servir pelo contrário, alguém impugnar porque falando que não tinha o suporte técnico online em tempo real, quando talvez, e aqui talvez de novo uma ponderação, a regra talvez tenha que ser um pouco como a de um acesso a um sistema informatizado de um tribunal. Você tem que garantir que está funcionando, tem possibilidade de acesso, mas eu não sou obrigado a prover suporte técnico online para o usuário. Talvez suporte técnico tem que existir para o portal, para a infraestrutura dentro da qual se realiza a Assembleia. Seja como for, e aí não sei se estou sendo pessimista ou não, eu acho que é louvável, é necessário no atual momento que a gente tenha essas assembleias à distância, por razões as mais evidentes, embora a prorrogação por 7 meses já tenha dado
todos esperamos um belo fôlego, né, que em 7 meses a situação já seja outra, mas eu tenho dúvida se isso vai, pelos custos que vêm associados à infraestrutura e às exigências, é algo que vai se colocar mesmo também para a sociedade limitada, pelo menos as de médio e pequeno porte. Tenho lá as minhas dúvidas, embora também, fazendo o contraponto àquilo que eu acabei de colocar, a gente sabe que tecnologia agora custa caro, daqui a 6 meses se tornou algo muito mais acessível e, portanto, talvez aí só o tempo dirá mesmo a respeito do que vai acontecer. A observação sobre a aplicação SA fechada e a interpretação sistemática que foi feita dentro da lei das SA reformada, mas não dentro do corpo da MP em si, eu já coloquei. Chamei a atenção também da previsão que me parece salutar, pensar talvez uma regra transitória em que isso, de preferência, deveria ter alguma previsão no contrato social, não que fique na mão do controlador, quando bem entender, afastar e criar essa possibilidade de realização desse tipo de assembleia. Eu, dentro dos minutos que eu tenho aqui, evidentemente que a gente poderia debater muitos outros temas, eu só queria justificar a minha sugestão de título, né, para esse nosso encontro, direito societário na época da pandemia, e lembrar que os problemas jurídicos eles vão muito além desses de assembleia virtual. Então eu gostaria de lembrar, até para que nós professores tenhamos esses exemplos vivos quando formos dar essa matéria, que faltava exemplo, para o bem e para o mal agora surgiram esses exemplos. O primeiro é a questão dos deveres dos administradores no tempo da pandemia. Olha que bonito o título, né? Essa pandemia abriu um amplo leque de questionamentos. Os senhores imaginem a seguinte situação: uma indústria farmacêutica faz uma declaração bombástica a respeito da descoberta de uma droga para combater essa epidemia. Aliás, tem um filme Pandemia, com também um produto, vocês devem ter visto esse filme, que se tornou muito mais atual, e as ações vão lá para cima. Ou então uma empresa da área de turismo, que todos sabemos que sofreu forte impacto por essa crise, e que, no afã de tentar manter a credibilidade na sua solidez, faz uma apreciação pública otimista a respeito das suas atividades. Então, aí 2 exemplos claros de quebra de um dever fiduciário, ou então de um auditor independente que, trabalhando numa empresa e conhecendo a sua história, sabendo da sua solidez, deixa de fazer uma ressalva a respeito de um evento de descontinuidade que se lhe apresenta e, portanto, também cria aí mais um problema. Os 2 primeiros exemplos, que parecem meramente teóricos, na verdade são casos práticos. Eu passei o material para o Juan, está disponibilizado. São 2 class actions que já foram propostas nos Estados Unidos, contra um laboratório e contra a Norwegian Cruise Lines. E o segundo caso do auditor, eu aqui parabenizo a pessoa do Henrique e a CVM, que no primeiro momento já se preocupou exatamente com esse tema. Ele mencionou isso na exposição dele, e que veio a se cristalizar no ofício circular da CEP 2/2020, em homenagem, de novo, ao tempo que a gente já está estourado, eu não vou ler, mas ali é feita exatamente essa necessidade dos administradores e dos auditores atentarem para os eventos que possam criar um impacto nas atividades, um evento de descontinuidade, e a depender do que ocorrer, inclusive publicação de fato relevante. Então, parece que aí talvez a gente tenha, espero que não, mas talvez num curto prazo, os primeiros casos de deveres dos administradores no contexto desse quadro de pandemia. E a outra vertente que essa crise também nos traz, e que vai para a reflexão, é exatamente do papel da empresa
qual que é o papel dos administradores e do controlador nesses tempos de crise. E aí acho que a gente pode ilustrar de novo essa situação com alguns exemplos. Pode uma companhia orientar sua produção para atender demandas de urgência pública interna? Pode a companhia preterir uma proposta de venda dos seus produtos no exterior em condições muito mais vantajosas do que aquelas que estão correntes no mercado nacional, e ainda assim o administrador opta por entregar isso, essa sua produção, no mercado nacional, onde tem uma necessidade? Máscara, álcool gel. Tenho lá uma proposta do Trump pagando em dólar muito mais do que é pago aqui no Brasil. O administrador ainda assim opta por vender isso. O controlador opta por fazer essa alienação dentro do mercado. Uma outra situação, uma companhia que doa parte da sua produção para a comunidade que está necessitando desses produtos. São exemplos bonitos, exemplos de solidariedade que também não saíram da minha imaginação, estão todos eles refletidos em iniciativas, belas iniciativas de companhias como o caso da Ambev, uma outra que produzia piscinas e foram realizar a produção de álcool gel numa fábrica de cerveja para doar para a comunidade que está afetada e assim por diante, né? E aí vem, pode isso? Afinal de contas, a companhia não está lá para obter a melhor oportunidade, o melhor retorno. E aí eu só lembro aquilo que, evidentemente, nós que somos da área bem sabemos, que a nossa lei das sociedades por ações tem uma vertente eminentemente institucionalista. Eu não estou me referindo aqui ao irritante debate entre contratualistas e institucionalistas na definição do que seja o interesse social e quais os interesses que entram na sua composição. Eu estou falando em termos de estrutura da lei. Me parece que quando a gente lê o artigo 116 e o artigo 154, resta pouca dúvida de que esses dois agentes, esses dois titulares de órgãos devem atentar para esses valores. Então, a gente sabe, só vou aqui lembrar a linguagem da lei, o 116, parágrafo único, diz que o acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir a sua função social, segue, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalhem, para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender. Então, que é um poder-função, uma funcionalização do poder de controle. O mesmo ocorre no 154, o administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa, o que permite, talvez, que nesses casos, em surgindo algum questionamento, pelo menos essas regras sejam invocadas numa vertente defensiva para que esses agentes não sejam responsabilizados, né? A gente sabe também que existe uma outra regra que permite que o administrador realize liberalidades de valor razoável em benefício do empregado e da comunidade. Então, todos esses casos também vieram à tona. Eu fiz questão de lembrar isso, porque quando a gente vai dar essa matéria para os nossos alunos, a gente normalmente recorre a um exemplo do comparato sobre uma fábrica que tem um filtro e acaba gastando um pouco mais para um filtro melhor do que aquele mínimo exigido em função exatamente dos impactos que causa. Bom, se esse era um exemplo do comparato que se afigurava talvez distante, a pandemia trouxe aí, infelizmente, a realidade para dentro do nosso direito societário. Então, essas duas últimas considerações são apenas para mostrar que nesses tempos estranhos nós advogados ainda temos um papel relevante a cumprir, uma reflexão que nos cabe e afinal é para isso então que a gente também aqui se reúne sob a batuta do Juan, a quem uma vez mais eu agradeço a oportunidade.